Será que eu tô errada de proibir a minha sogra de ficar na minha casa? E fica que tem história nova. Eu e meu namorado estamos juntos há 1 ano e recentemente nós começamos a morar juntos. Como eu e ele somos independentes financeiramente, se nós morávamos sozinhos, nós resolvemos passar a morar juntos. A gente já fala sobre casamento e tudo, mas a gente queria ter essa experiência de morar junto pra ver se ia dar certo antes de oficializar a nossa relação. O meu namorado, ele é um tanto quanto reservado, sabe? Mas não é nada preocupante. Recentemente, a minha irmã se separou do marido dela, onde ela vivia um relacionamento extremamente conturbado. Só que ela morava na casa que era dele mesmo, sabe? Então ela começou a procurar um lugar pra ficar. E enquanto ela procurava esse lugar pra ficar, ela perguntou pra mim se ela poderia passar uns dias na minha casa até ela achar o lugar pra ela e pra filha dela morar. E ela me falou que me ajudaria com as contas no tempo que ela ficasse lá, mas que ela não pretendia ficar muito tempo e tudo. E, gente, eu e a minha irmã, nós sempre fomos muito próximas. Então, quando ela pediu a minha ajuda, é claro que eu quis ajudar. Mas é óbvio, a casa onde eu estava morando naquele momento não era só minha. Então, eu fui e conversei com meu namorado pra saber o que ele achava a respeito. Na verdade, eu já fui pensando que ele ia concordar, né? A gente já vai esperando que a pessoa concorde. Quando eu falei pra ele, pasmem, ele virou pra mim e disse que não concordava, que ele sentia que ia ser uma invasão de privacidade, que ele não gostava da ideia e que ele preferia que ela não fosse pra lá. Eu fiquei muito chateada com ele, mas precisava respeitar a opinião dele, né? Afinal, a casa onde eu morava não era só minha. Então eu fui, conversei com a minha irmã e ela acabou indo pra casa dos nossos pais. Ela não queria muito ir pra lá porque a minha mãe ia ficar jogando na cara dela a separação. Mas infelizmente era pra onde ela podia ir por enquanto. Apesar de eu ter falado pra minha irmã que não dava pra ela ficar na minha casa e tudo, isso acabou sendo um motivo de briga pra mim e pro meu namorado, porque eu não entendi, eu fiquei chateada porque eu queria ajudar a minha irmã e eu não podia porque ele não concordava. Então a gente passou vários dias brigando, mas enfim, umas 2 semanas depois desse ocorrido, ele vem e me fala que a mãe dele estava vindo pra cidade pra fazer uns exames e tudo, e ela ia ficar uns dias na nossa casa. Ele simplesmente veio e falou, ela vai ficar aqui. Ele não veio e perguntou pra mim o que eu achava a respeito, igual como eu fiz com a minha irmã. Eu virei pra ele e falei que eu não concordava que ela ficasse lá. E aí ele, tipo assim, arregalou o olho e tal, falou por que eu não concordava. E aí eu falei pra ele, se eu não podia levar a minha família pra dentro da nossa casa, ele também não podia levar a família dele pra dentro da nossa casa. Quando eu falei isso, ele achou um absurdo, disse que não tinha nenhum sentido, porque ela era a mãe dele, ele tinha obrigação de ajudar ela e tal. E eu falei pra ele que se tratava da minha irmã, que ela estava precisando da minha ajuda, e eu queria muito ajudar ela e eu não ajudei porque ele não quis. Então, família é família, não interessa qual é o parentesco. Se ele quer ajudar a mãe dele, eu queria ajudar a minha irmã. Ele começou a falar que era besteira, que eu tava fazendo aquilo por vingança e tudo, que não tinha nenhum sentido, porque a mãe dele só vinha pra passar uns dias, pra fazer os exames e ir embora. E eu falei, pois ela também só vinha por pouquíssimo tempo, era só até ela achar um lugar pra ela e tudo. Nenhuma das duas ia vir pra morar, mas se a minha não pode vir, a sua também não pode. E é claro, isso gerou mais uma briga entre a gente, né? Porque ele queria estar certo. Ele achava que eu estava fazendo aquilo por pura vingança. Então aquilo gerou uma briga muito grande entre a gente. E eu falei pra ele, olha, pro nosso relacionamento dar certo, o que você fizer comigo, você tem que entender que eu vou fazer de volta. Se você só fizer coisa boa comigo você só vai ganhar coisa boa. Se você só fizer coisas que me desagradem, comigo você só vai ganhar coisas que te desagradem. Então é assim que a gente vive um relacionamento. Gente, nós passamos dias brigando mesmo por aquilo. E no final de tudo, a mãe dele acabou não ficando na nossa casa, porque eu falei pra ele que se ela entrasse por uma porta, eu saía por outra. Eu não tenho problema nenhum com a minha sogra. A gente sempre se deu muito bem. Inclusive, eu fiz questão de me explicar pra ela o porquê eu estava fazendo aquilo, porque eu não queria que ela pensasse mal de mim ou pensasse que eu estava querendo implicar com ela. Eu fiz questão de explicar e ela super entendeu, ela foi super compreensiva e falou que eu estava certa e que eu tinha assim que me impor e não deixar ele fazer o que ele queria. Então, graças a Deus, eu tive a sorte da minha sogra ficar do nosso lado, ficar do meu lado. Então, com isso, quando ela veio, ela acabou indo para um hotel para ficar os dias que ela tava e tudo. Meu namorado ficou com muita raiva de mim, mas depois ele passou, ele entendeu, ele se desculpou comigo e a gente acabou se resolvendo. E hoje ele já entende que quando ele fizer as minhas vontades, eu vou fazer as vontades dele. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.